Bom, irmãos, essa última semana, na verdade, as últimas semanas no país, têm sido marcadas aí por muitas discussões políticas bastante acaloradas nas redes sociais e em outras mídias, por conta dos acontecimentos políticos, das discussões, dos julgamentos de ex-presidentes e tudo mais, e as pessoas realmente ficam bem cheias de sentimento. E eu percebo que o fanatismo político ele não é uma característica só daqui de Xique-Xique, na questão local, mas também nacional, né? Isso acaba se manifestando. Então, antigamente era mais difícil de você ter uma noção do que as pessoas comentam, do que as pessoas falam, e por conta das redes sociais, né, nós vemos o quanto as pessoas têm se expressado com relação à política nacional, porém sem sabedoria nenhuma, sem noção nenhuma. Então falam muita besteira, tomam partido simplesmente pela emoção, e a gente vai observando a calamidade que é, inclusive no meio do povo evangélico. E aí nós temos visto a tentativa aí dos pastores de tentar socorrer, porque a igreja sempre precisa de orientações em tudo, especialmente com relação a esse tipo de questão. Hoje se tornou muito mais difícil orientar a igreja, porque o cenário nacional não é otimista de maneira alguma, e sinceramente falando, não tenho como orientar ninguém a não ser passar os princípios da palavra e pedir aos irmãos que orem pela situação da nossa nação, que é caótica mesmo, né? Nós estamos numa situação em que não dá para escolher um bom, porque não tem, né? A política ela já vem consolidada há muito tempo, e as divisões dos grupos são muito comuns, e a polaridade também já é marcada há muito tempo, e nós não vemos nenhum progresso real, né? Embora tenha aí os avanços pela graça de Deus, mas o cenário não é bom, não é positivo, não é otimista. Eu percebo que essa tendência não está sendo só uma característica brasileira, e aí então resta-nos clamar a Deus e buscar na palavra de Deus as orientações necessárias para nós nos guiarmos no meio dessa bagunça toda. Então nós devemos ter muito cuidado, porque eu tenho visto vários pastores conhecidos se expressarem muitas vezes com questões políticas, e eu acho isso extremamente arriscado e perigoso, porque o único que pode nos salvar é Cristo, o único que não tem pecado, não tem falha, que nós podemos tomar partido sem olhar para trás, é o nosso Senhor, mas ele não é um candidato político, né? Então nós devemos ter cuidado. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes alguns se posicionam como se os candidatos fossem algum tipo de Messias. Obrigado, irmão Jesus. E isso é muito perigoso. Então o ideal é nós olharmos na palavra. Nós devemos saber que todos são pecadores, não existe nenhum político santo. Nós devemos aprender a analisar cada um, nós devemos clamar porque a situação é difícil e nós não temos hoje mais a questão de escolher o melhor. Então, é só a graça de Deus mesmo naquilo que nós temos visto. E os debates têm surgido, as redes de TV têm se manifestado, e todas elas já têm claramente as suas posições políticas, e aí nós devemos sempre analisar cada caso, e nós devemos ter cuidado com aquilo que nós compartilhamos, com aquilo que nós falamos, com as discussões que nós entramos na internet, porque as que eu tenho visto são um desastre, né? Muita besteira, tem irmãos que chegam a brigar por conta disso, e é lamentável. Então, recentemente, lá na classe da juventude, na quinta, nós temos estudado o livro dos Juízes. E as últimas semanas nós temos estudado um pouco sobre Gideão, e lá nós nos deparamos com algumas cenas importantes para a gente pensar sobre a questão política. E vimos que, né, com tanto tempo depois, nós não mudamos absolutamente nada. Mudaram-se os tempos, mudou a tecnologia, mas a nossa burrice, o nosso pecado continua o mesmo, infelizmente. E é por isso que nós precisamos da palavra de Deus para nos guiar. Então vamos abrir aí, vamos meditar rapidamente aí no livro de Juízes. Juízes capítulo 9. Juízes capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor.
Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata, da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Até aqui, por enquanto. O livro de Juízes é marcado por muitos eventos trágicos da história de Israel. Sem dúvida, nós vemos ali a ação graciosa de Deus, porque se não fosse assim, com certeza esse povo teria sido extinto. Se atrapalharam completamente, se perderam e o pecado constantemente os assediava, de maneira que eles se esqueciam de Deus com muita facilidade. Então o ciclo do livro de Juízes está lá o povo, aí o povo começa a afundar no pecado e na idolatria, e aí depois vem as consequências, o castigo por isso, e aí então o povo clama a Deus, Deus por graça envia um libertador, um juiz, e aí o povo passa um tempo de paz, e depois que esse juiz morre, eles continuam fazendo tudo de novo. O ciclo do livro de Juízes, se a gente resumir ele, é sempre assim. Então a gente chega aqui no episódio em que o filho de Gideão, que era um dos juízes, que é escolhido por Deus e depois ele vai acabar se atrapalhando e também pecando gravemente contra Deus no final da sua carreira, de maneira que mesmo dizendo que Deus é quem deveria reinar sobre eles, Gideão vai tomar para si várias prerrogativas de rei, ou seja, ele vai acabar agindo como se fosse um rei, e o sucesso vai subir a sua cabeça. Gideão é um homem que vem de uma tribo pobre, de uma família pobre, era o menor de sua família, Deus o escolhe, o coloca num lugar de destaque, ele ajuda a vencer a opressão dos midianitas sobre o povo de Israel, mas no sucesso se bagunçou completamente. Ele afunda na idolatria, e no capítulo 8 que nós não lemos, no verso 27, vai mostrar que Gideão vai pegar aí alguns quilos de ouro, aproximadamente uns 20 quilos de ouro, que seriam uns 1.700 ciclos de ouro de cada um. Desse ouro, ele vai mandar fazer uma estola sacerdotal, que seria um aparato exclusivo do sacerdote. Então, ele já está aí corrompendo religiosamente o povo. E a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela, e a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa, ou seja, uma armadilha. Ele acaba fazendo o que não devia, vai levar o povo à idolatria e, consequentemente, isso traz sérias consequências. Então, o verso 28 do capítulo 8 ainda diz para nós: assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Nós vimos lá na classe que estava em paz por conta de não ter os midianitas mais perturbando. Mas em termos de vida com Deus, eles estavam em absoluta desobediência, porque estavam afundados na idolatria. E nós vimos que nem toda a paz é boa, porque quando nós estamos em paz com o pecado e com o mundo, e estamos em guerra, consequentemente, contra Deus, e portanto essa paz acaba sendo uma paz meio falsificada. Mas em termos de estarem livres dos midianitas, eles passaram 40 anos livres. Então retirou-se Jerubaal, Jerubaal é outro nome para Gideão, é a mesma pessoa, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres, mais uma vez agindo como os reis faziam, o poder
e a questão de demonstrar poder, eles tinham várias mulheres e vários filhos. Então, vocês vão perceber no decorrer da história que estavam sendo contados aí os filhos dele. E você vai ter o caso de Abimeleque e Jotão, que também eram filhos deles que não estavam nessa conta. A sua concubina, ou seja, além das mulheres todas e desses filhos todos, ele ainda tinha uma concubina que estava em Siquém e lhe deu também à luz um filho. E ele pôs o nome Abimeleque. Abimeleque é um nome bem humilde para um filho, que é mais ou menos meu pai é rei. Ou seja, né, Gideão, o sucesso, ele acaba também, o nome do filho expressa muito isso. Meu pai é rei, quem manda aqui é meu pai. E esse Abimeleque nasce aí desse relacionamento. Aí faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice. Foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus, um Deus falso, um Deus pagão. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que fizera a Israel. Então, antes de qualquer desastre moral, político, social, você vai ter a crise espiritual. Ou seja, antes deles se bagunçarem em termos de liderança, eles vão não estar bem com Deus. E vocês vão ver que eles se esquecem de Deus e colocam outro Deus no lugar e se esqueceram de tudo que havia acontecido. É sempre assim na história do povo. Infelizmente, muitas vezes nós também podemos agir assim. E como já haviam se apartado de Deus e desobedecido a Deus, as suas escolhas vão ser marcadas por essa desobediência também. Sem Deus, a gente fica sem rota. Sem Deus, a gente se corrompe. Sem Deus, todo o bem que vem disso acaba indo por água abaixo. E o povo, ao invés de buscar em Deus a direção para a escolha do seu líder, o povo vai acabar fazendo do seu próprio jeito. E é sempre assim. Afastou de Deus, a gente perde a noção das coisas, a gente não tem a sabedoria necessária e acabamos agindo por impulso, acabamos agindo humanamente, acabamos nos deixando levar pelas aparências e não temos a sabedoria necessária para executar qualquer coisa. Então, se Deus não está em primeiro lugar, o resto vai desandar, não tem jeito, são as consequências. E é o que vai acontecer com o povo quando nós continuamos lendo o capítulo 9. E aí então vem Abimeleque, que é esse filho. Eu li lá só para explicar de onde é que ele sai. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Começa a campanha política aí de Abimeleque. E aí então, que vos parece melhor? Está falando com os líderes ali. Que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Incrível como os políticos não mudaram absolutamente nada. É o mesmo discurso carismático, é a mesma maneira de atrair as pessoas. E Jerubaal já chega dizendo: o que é melhor, que esses 70 irmãos aí governem sobre vocês ou um só? É melhor ter um governante só, ter menos confusão, não vai ter ninguém querendo disputar poder. A gente resolve as coisas mais rápido e mais ainda. Sou filho da terra, eu sou de vocês. Vocês vão deixar de votar no estranho para votar em mim, que sou conhecido, que já sou daqui. Vocês me viram, vocês conheceram meu pai e tudo mais. Então, até hoje os discursos são os mesmos. É o discurso populista. É quando o político ele quer ganhar o povo no sentido de se identificar. E tem muitas pessoas que se deixam levar pela emoção. Os laços familiares muitas vezes nos cegam de ver as coisas. E na cultura nordestina isso é muito forte. A gente acaba, às vezes, passando a mão na cabeça de alguém, ou dando privilégios a alguém, ou esquecendo dos direitos corretos dos outros, simplesmente por conta dos laços familiares. E aí, então, porque é meu parente, ele merece mais vezes do que o outro, que talvez tenha mais direito do que ele. E Abimeleque habilmente está apelando para isso, está mexendo com o sentimento do povo, está lembrando ao povo que ele é um deles. Sou do povo, sou de vocês, vote em mim, em outras palavras, se nós fôssemos transferir para nosso contexto. Então,
O verso 3 vai dizendo: então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. É nosso irmão. O cara é daqui, conhecido, fala bem, ele tem uma postura, ele se veste bem. Acho que ele vai ser um excelente líder para nós. O problema é que Deus é quem escolhe a liderança para o seu povo. O problema é que Deus é quem direciona o povo, e agora o povo esquece de Deus, se apega aos seus líderes e começa a escolher não mais pelas características que um líder tem que ter, mas pelas aparências, pela emoção, simplesmente pelo desejo de ver aquele que eu me simpatizei mais no poder. E é assim que nós fazemos até hoje. Por isso que eu falei, as semelhanças são incríveis. Parece até que é uma coisa que está acontecendo agora, aqui, talvez como se fosse na nossa cidade, inclusive. Então é assim que as pessoas se direcionam, sem pensar, sem buscar em Deus. E no nosso caso, como povo de Deus, a coisa é mais séria ainda, porque a maioria dos crentes votam e agem nas eleições como qualquer incrédulo e como qualquer ímpio. E isso é lamentável, porque nós fomos chamados para fazer diferença, para ter uma ética diferente, um pensamento diferente, uma direção diferente, e nós não fazemos. Nós simplesmente nos misturamos, entramos no mesmo jogo, e isso acaba revelando a nossa incredulidade, a nossa desobediência e a nossa falta de direção de Deus, porque agimos na esfera política pública como qualquer ímpio. Às vezes até pior, porque nós vamos ver cenas vergonhosas de muitos representantes que se dizem representantes dos evangélicos. Isso é lamentável. Então, Abimeleque conquista o povo, o discurso dele ganha adeptos, e aí a bagaceira está criada, né? E é nosso irmão, ele merece, é bom para ser nosso rei. E o coração dele se inclinou, é como se ele sequestrasse o coração do povo com um bom discurso. E os políticos fazem isso, não é da agora, há milênios isso acontece, né? A política ela vai sendo desenvolvida, a arte de governar, e aí você tem os gregos e os vários conceitos que você poderia estudar para se aprofundar com a questão, e se você estudar mais, você vai perceber que o que a gente vê muito hoje não é política de verdade, a gente vê muita politicagem, a gente vê um jogo de interesses, uma busca pelo poder, as pessoas sendo usadas para se chegar a um determinado objetivo, um povo que é dominado facilmente pelos discursos populistas, e a gente se deixa levar porque o cara é legal, porque ele pega na mão, porque ele vai na minha casa, porque ele toma café comigo, porque ele é parente de não sei quem, porque ele é meu primo e coisas tais, né? Infelizmente, o brasileiro segue a eleição do mesmo jeito. Nós estamos em pleno século XXI e nossa nação sofre, é extremamente atrasada em vários sentidos, porque o povo não tem consciência política. E o povo de Deus, que deveria fazer diferença e buscar na Bíblia os princípios para fazer mais diferença ainda, não faz. Então, seguindo aí o verso 4 vai dizer: e deram-lhe 70 peças de prata, que é o financiamento de campanha da época de Israel. De onde é que ele ia tirar a grana para poder executar a sua campanha? Vocês vão ver agora, e ele ainda vai usar métodos escusos, errados, que desobedeciam a Deus. E deram 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, ainda era um dinheiro que vinha de um templo pagão, de um deus pagão, e a idolatria e a religião corrompida que junto com o poder político, com os quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Olha que coisa sórdida e assustadora. Ele vai conseguir aí esse dinheiro, essas peças de prata da casa de Baal-Berite, ou seja, compromisso com Deus zero, a idolatria, o paganismo. E hoje no nosso país nós vamos ver não simplesmente os pagãos, mas pessoas das igrejas e as igrejas evangélicas altamente corrompidas e envolvidas, inclusive, em lavagem de dinheiro. E é lamentável. E esse dinheiro lavado, e esses dinheiros errados, e esses votos de cajado, ou seja, aqueles votos que são direcionados por pastores mal intencionados, que direcionam o povo de uma maneira errada e acabam fazendo conchavos políticos, tem direcionado os votos das pessoas da maneira mais descarada possível. E é assim hoje. E aí coloca um cara corrupto no poder, e ainda apoia, e ainda diz que foi Deus que quis, e ainda faz orações, e ainda sobe nos púlpitos. E lamentavelmente é o que nós temos visto muito no nosso país. Então, ele vai arrecadar esse dinheiro, e pior, ele vai alugar homens levianos e atrevidos que o seguiram.
capanga, gente ruim, os piores. Então, o poder, para ser mantido, é necessário também a força militar. E ao invés de ele buscar homens do povo de uma maneira mais correta, não. Ele vai pegar os caras, gente ruim. Matadores, bandidos, ladrões, gente terrível, para direcionar um plano macabro que ele estava para executar. Era comum entre os povos pagãos da época matarem os irmãos para tomar o poder. E isso era normal. Ou seja, se você matou seus irmãos e chegou no poder é porque você merecia estar lá. Ou seja, o que vale é chegar lá. Isso quer dizer que você é o cara e que você resolve, que você chegou porque mereceu e lutou e está lá. Mas aqui a gente está tratando do povo que é o povo de Deus, o povo de Israel. E aí então, verso 5 vai dizer: foi à casa do seu pai, a Ofra, que é um lugar, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. É terrível. Simplesmente ele mata 70 homens por conta de chegar no poder. Isso era muito comum, né? Nesse período aqui, mas aqui você está olhando para o povo de Israel. Um povo que esqueceu de Deus, um povo que não buscou orientação em Deus, um povo que escolheu um líder simplesmente por questões externas e não levaram em consideração o caráter, nem a vida com Deus, nem uma direção de Deus. Não estava absolutamente nem aí. Tem muita diferença da nossa época? Infelizmente, não. Nós continuamos escolhendo líderes, não só na política, mas até em contextos de igreja ou outros contextos de trabalho e tudo mais, pela aparência. Né? Ele se veste melhor, ele fala melhor, tem mais diplomas, ele tem uma aparência melhor, então deve ser melhor na política. O brasileiro é aquele que se deixa levar pela aparência. Certa vez, lendo um manual sobre pregação e falando do contexto brasileiro, ele tem uma frase que até hoje eu nunca esqueci: o povo brasileiro se deixa levar pelo discurso bonito. Falou bonito, ganhou o povo. Mesmo que você roube, mesmo que você seja corrupto, mesmo que você seja alguém mal intencionado, mas se você falou bem, e às vezes tem pessoas que acham que o falar bem é falar difícil e ainda ficam encantados: nossa, esse cara é inteligente, merece estar lá. Nem sempre é assim. Então, nós vivemos uma corda bamba, né, e os políticos vão usar sempre esses pontos ao seu favor. O mais intelectual vai dizer: olha, eu sou mais bem preparado para governar um país ou uma cidade, porque eu estudei mais, porque eu tenho mais diplomas, porque eu tenho isso, aquilo, outro. Aí, do outro lado, do outro extremo, você tem um político que já fala de todo jeito, talvez não tenha o mesmo preparo que o outro, mas ele vai se amparar especialmente em se identificar com as pessoas comuns. Então, saiba que hoje a política nossa é baseada no marketing. Ou seja, é feito todo um esquema de propaganda para modificar a imagem daquele indivíduo, fortalecer aspectos que ele tem positivo e esconder os aspectos negativos para que ele apareça mais bonito na televisão, para que ele fale melhor no rádio, para que ele tenha os horários, para que tudo traga uma imagem, mexa com a imagem, mexa com a parte visual e com a mente das pessoas, e nós somos facilmente enganados. São milhões de reais investidos hoje. As campanhas políticas, elas não estão mais focadas na questão de um debate sério, de propostas sérias, de um político sério. As campanhas agora, elas são baseadas no marketing, na propaganda, no quanto eu mexo com o povo, no quanto eu encanto o povo, no quanto eu faço um discurso que faz e acontece. E é o que tem acontecido, e o brasileiro continua fazendo a mesma coisa. De todos os lados, direita, esquerda, centro, todos estão envolvidos. A maracutaia é grande, a roubalheira é grande. Então não me venha com o discurso de dizer que o seu é o herói, o seu vai salvar, o seu vai resolver, porque tem sido assim desde que eu nasci. Pelo que eu vi na história, desde antes de eu nascer já tinha sido assim. Então nós estamos errados, nós precisamos clamar a Deus, porque nós não só não temos buscado a Deus como deveríamos com relação a isso, como também temos apertado a teclinha confirma sem pensar nas consequências, sem pensar no que aquilo pode acarretar para uma cidade, para uma nação. E aí então ele vai à casa do pai, mata os irmãos, e hoje os nossos políticos não são diferentes, eles são capazes de passar por cima de qualquer um para conseguir o poder. E aí vem as difamações, aí vem os ataques pessoais, e aí vem, e no Nordeste, aliás, no Brasil ainda existe muito, mas desde a época dos coronéis, que contratavam os seus jagunços para manter o povo na coleira, hoje, talvez ainda por baixo dos panos ainda exista a disputa pelo poder, né? Se você vai contra mim, se você me critica, se você é meu inimigo, você tem que morrer, ou você tem que ser atacado, ou você tem que ser prejudicado de alguma forma, para que não atrapalhe o meu governo. E aí então, verso 6...
né? Aliás, o verso 5 ainda diz para nós: porém, Jotão, o filho menor de Jerubbaal, ficou porque se escondera. Né? Esse menino aí foi a graça de Deus que o protegeu, e Deus nunca está calado. Esses episódios são interessantes porque dá uma sensação de que Deus sumiu da história. Cadê Deus que não está vendo isso? Cadê Deus que o povo está tocando o terror, adorando outros deuses, escolhendo o governante do jeito que quer, direcionando errado a nação toda, e cadê Deus? Deus nunca está cego para situações. A justiça dele sempre prevalece. É porque nós não temos tempo suficiente para ver a história até o final. Mas Deus vai prevalecer com a sua justiça. Deus não está cego, Deus está observando tudo, e só o fato deste Jotão já ter sido preservado aqui, você já vê a graça de Deus sobre o povo, mesmo nessa aparente silêncio ou ausência de Deus. Então, Jotão, o filho menor de Jerubbaal, ficou porque se escondera. Verso 6. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, que é um local, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Não foi Deus quem o escolheu, como os demais juízes, foi o próprio povo. Por isso que essa história de que a voz do povo é a voz de Deus, por isso que essa história de que a maioria está achando legal, nem sempre quer dizer que é bom. A democracia, ela é o regime menos pior, mas ela não é perfeita. E eu acho engraçado, principalmente nas discussões que eu vejo na cidade, nas rádios locais, as pessoas que ligam, as pessoas que interagem, as pessoas que falam, as discussões nas ruas. É engraçado que as pessoas falam de democracia para cá, democracia para lá, mas 99% não tem noção do que isso quer dizer, do que é de fato uma democracia, e é totalmente diferente do que nós vivemos hoje em dia. E é interessante ver que o povo elege aí, e a maioria está aí, e a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a maioria faz burrada do mesmo jeito. Então a democracia, e essa frase eu vi do Gordon Clark, que é um filósofo cristão, já morreu, mas é muito bom, e ele vai dizer que a democracia ela é menos pior, por quê? Porque você, mesmo tendo um monte de ímpios votando, o prejuízo é menor do que se você der poder a um ímpio só. Porque o homem ímpio sem Deus, com muito poder e sem restrições, é um perigo, e é um perigo para qualquer nação e qualquer pessoa. Então é melhor você tendo a maioria, mesmo fazendo as burradas que fazem, do que um tirano dominando sobre todos. Né? Então isso é muito importante. Qualquer tipo de ditadura, seja de esquerda ou direita, é ruim para qualquer nação, para qualquer pessoa, para qualquer povo. Por isso que é loucura quando se vê pessoas defenderem esse tipo de coisa, seja de que lado for. Na história nós temos ditaduras, tanto de um lado quanto do outro, nenhuma delas foi boa, nenhuma delas traz bons frutos, e a tirania é algo ruim, e é algo que, inclusive, homens de Deus lutaram no passado para que se acabasse, porque muitos cristãos sofreram debaixo dos governos tiranos dos imperadores que tinham um poder praticamente absoluto. Então, são trechos que eu peguei, aqui tem muito mais, o desenrolar dessa história dá um filme assim, e isso é um fato real, um evento histórico que acontece na história de Israel, mas que traz para nós lições importantes para o nosso tempo, porque nós temos cometido os mesmos erros, ido pela mesma direção, e temos também pagado um alto preço, porque o pecado, ele por si só destrói. Então nós devemos começar a olhar a política além das ideologias. O que seria ideologia? Seria a maneira, alguns artifícios criados para manter a mente das pessoas presa a determinada ideia, a determinado partido, a determinado político. Devemos sempre desconfiar de todos. Olhe todos os políticos que estão no cenário nacional em destaque com desconfiança, porque todos eles têm um objetivo: chegar ao poder. Para chegar ao poder, eu vou usar discursos, eu vou usar promessas, eu vou ganhar o povo e eu vou falar de um jeito que o povo queira ouvir. Aí você tem as várias linhas, você tem as pessoas se digladiando, mas você não vê mudança, e você não vê mudança pessoal. Você vê um monte de político, e aí é engraçado como os cristãos estão fazendo hoje, isso me preocupa. Vou votar em fulano, porque ele defende a família, porque ele mata bandido, porque ele faz e acontece. Só que nós devemos votar em fulano e buscar os valores cristãos em primeiro lugar. E analisar cada um deles por esses fiéis. Porque tem um monte de homens aí, eu defendo a família e os bons costumes, que já vão no terceiro casamento, que tem filho para tudo quanto é lado,
Que tipo de defesa de família é essa? Uma defesa de família que é só de palavra? Será que essa defesa de família não é só para ganhar o voto dos cristãos? E que hoje em dia a massa evangélica tem crescido bastante, e esses políticos são hábeis e observadores percebem isso? Então, como é que eu ganho o voto dos crentes? Basta eu defender a família. Mas eu vou defender a família da boca para fora, porque eu estou aqui mostrando tudo e todos, mas como esse cara em casa? Que tipo de valores familiares reais ele tem? Como ele lida com os filhos, com a esposa? Por que ele já vai no terceiro casamento? Então acaba sendo uma espécie de hipocrisia, porque eu sempre falo aqui, qual é o melhor meio da igreja defender a família? É fortalecendo as suas famílias, pais, mães, filhos, buscando cada vez mais se centralizar na palavra e mostrando ao mundo que família no modelo de Deus é infinitamente superior a qualquer conceito espúrio que tem sido criado por aí. Então, é o que acontece. Aí do outro lado você tem os outros candidatos, né, mais alinhados à questão de esquerdas, que tem uma ideologia marxista, e aqui demoraria muito para a gente falar do assunto, que é anticristão desde a sua raiz, e é perigoso também para os crentes se envolverem. Mas se preocupa mais com o pobre e tudo mais, só que não adianta me preocupar mais com o pobre e roubar e fazer um rombo para que o pobre fique menos pior, quando na verdade a coisa não deveria ser assim. Então você não tem aí vencidos e vencedores, você não tem nenhum tipo de herói, você não tem nenhum libertador eficaz. A coisa está toda podre, e é podre mesmo, num ponto nesse nível aqui mais ou menos. Se você estuda a história política do país, se você desencava a biografia de antigos políticos, é assustador. E é incrível como os discursos eles vão e voltam, e as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas e defendendo as mesmas coisas. Nós devemos ter muito, mas muito cuidado mesmo, porque nós temos sido facilmente, vamos dizer assim, iludidos por esse tipo de discurso. E a eleição vai, a eleição vem, fica todo mundo com aquela cara de tacho. Eu pensei que ele ia ser diferente, eu pensei que ele ia cumprir o seu discurso, eu achei que ia dar certo. É sempre assim, e eu só acredito em Deus para mudar a situação, porque todo mundo continua fazendo a mesma coisa. E é como se ficou todo mundo cego, surdo, assim, perdeu a noção de tudo. E a política se restringiu a meus interesses pessoais. Então é difícil discutir política hoje no Brasil, é difícil discutir política em Xique-Xique, porque ela é marcada principalmente por conta dos interesses pessoais, a questão de empregos, que ainda é utilizado, o concurso público vai ficando cada vez mais distante, os políticos cada vez mais mantêm questão de contratos por questões estratégicas, justamente para segurar todo mundo, e aí não tem imparcialidade na hora da discussão, todo mundo está querendo defender o seu, é questão de sobrevivência, inclusive, mas eu acho que muitas vezes é falta de fé da nossa parte, porque Deus cuida do seu povo, sustenta o seu povo, independente de quem esteja no poder. E sempre foi assim na história. Quando entravam os tiranos na história e o povo de Deus se mantinha firme ali, Deus sustentava o seu povo do mesmo jeito, protegia o seu povo do mesmo jeito. Ninguém morria de fome do mesmo jeito. E a incredulidade toma os nossos corações, o olho cresce, dinheiro, bolsa, economia, e aí já diz algum filósofo que um dos órgãos mais sensíveis do ser humano é a carteira, porque quando mexe no bolso, mexeu, aí desanda a família, aí desanda relacionamentos, aí desanda amizades, aí desanda até questões de igreja. Isso é muito sério, muito triste e revela ídolos no nosso coração. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a não repetirmos os mesmos erros do passado. Que Deus nos ajude a sermos mais espertos e mais sábios, porque política é uma coisa extremamente séria, e nós como cristãos, e o Novo Testamento, Paulo vai ensinar muito isso, nos ensina como sermos verdadeiros cidadãos. Nossa pátria original não é aqui, nós estamos indo para ela, mas enquanto estamos aqui, nós devemos saber agir de outra maneira, e não é o que temos visto, e é lamentável, isso eu estou falando tanto no contexto aqui municipal, quanto nacional, o Brasil todo, borragem atrás de borragem, me permite usar essa palavra. Eu ainda gosto de usar outro termo para expressar mais, eguagem pura, porque as pessoas estão se desmanchando nas redes sociais por conta de políticos e nós não vemos mudanças efetivas. Nós temos caído nos mesmos erros, temos sido seduzidos pelos mesmos discursos, é a mesma armadilha. Então, seu candidato não vai salvar a pátria, seja o que está, os que virão, os que prometem vir, todos eles são problemáticos, todos eles são espertos, todos eles usam a mesma tática, o mesmo estilo sujo de política
que os antigos reis e imperadores também usavam na história e também aqui nas Escrituras. E diferente do povo aqui da época de Abimeleque, nós devemos buscar a direção em Deus na hora de votar, na hora de analisar, na hora de se posicionar e até orar se for o caso de que Deus nos chame para participar da política. Porque o que acontece, tá os crentes só assustados e orando de longe, mas também está faltando os crentes sérios para dizer, não, então eu vou lá. Isso não quer dizer, mesmo que a gente tivesse um presidente cristão, deputados cristãos, a nação ia ter problema, a corrupção ia surgir do mesmo jeito, porque você tem cristãos de tudo quanto é marca no sentido nominal. Então, não é essa a questão é ter sabedoria mesmo. E mesmo que esse candidato não seja cristão, mas que pelo menos ele tenha uma direção melhor para o país, já vale analisar bem as propostas do cara. Se bem que hoje, infelizmente, o cenário é difícil, como eu falei no começo. Eu não tenho como orientar a igreja e dizer, esse candidato aí é por aí que eu vou. Não. O que eu posso dizer hoje, eu não confio em nenhum. Não confio em nenhum discurso, não acredito em nenhum deles e não creio que eles vão resolver o problema do país, que é muito mais complicado e muito mais sério. E os discursos que eu tenho visto são de pessoas oportunistas. Então, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus tenha misericórdia de nós, que esses alertas da palavra sirvam para a gente ficar mais atento, porque se você se deixar levar pelas aparências, as consequências não vai cair só sobre você, mas sobre a nação inteira. E é pecado quando nós nos omitimos e quando nós aprovamos coisas que são anti-Deus, anticristãs. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.